Saudações, amigos! Fatos impressionantes têm sucedido nestes últimos anos e gostaria de compartilhar com você. Vamos ver aqui uma conferência ecumênica realizada nos Estados Unidos da América, onde estiveram líderes protestantes, evangélicos e pentecostais. É um vídeo muito interessante. Não poderei mostrá-lo inteiro, mas sublinhar algumas coisas que quero chamar a sua atenção. Vamos em frente. Eu creio que Deus me trouxe a este concílio de ministros no espírito de Elias. Deixe-me explicar. Escute muito bem, o espírito de Elias estava sobre João Batista para voltar os corações dos filhos aos pais e de voltar os corações dos pais aos filhos, de preparar o caminho do Senhor. E nós sabemos que profecia sempre tem um duplo cumprimento. E nós sabemos que Elias virá antes da segunda vinda também. E eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação, de retornar os corações uns para os outros. Isso é muito importante. Este homem, já falecido, era o Tony Palma, um bispo anglicano. Ele foi enviado pelo Papa Francisco e se apresenta a este auditório no espírito de Elias. Pouco se compreende a questão do espírito de Elias, que Jesus disse que viria antes do seu segundo aparecimento. Não temos tempo para aprofundar nisto agora. Voltemos ao vídeo. Sabemos que nos primeiros 1000 anos houve uma só igreja, chamada Igreja Católica. E a palavra católica quer dizer universal, não quer dizer romana. Católico, se você é nascido de novo, levante sua mão se você é nascido de novo. Você é católico. Aqui estamos perante uma declaração muito séria e perturbadora. Certo que, tecnicamente, a palavra católica quer dizer universal, mas o que está acontecendo aqui é que, em passos cuidadosamente pequenos, a distinção entre protestantes e católicos está sendo varrida. Pegue de volta, redima o que te pertence. Somos católicos. Então, tivemos um cisma no final do primeiro milênio, surge a Igreja Ortodoxa, Oriente e Ocidente, duas igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com os seus protestos. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. Então, a partir dos protestos de Lutero, 33.000 novas denominações. Eu cheguei a entender que a diversidade é divina. É a divisão que é diabólica. Agora ele diz que diversidade é divina, mas que divisão é diabólica? Não, isso não é verdade, amigo. Quando Cristo instruiu seus discípulos, deviam separar-se do povo comum e ser um sacerdócio real. Deus instruiu o povo de Israel a separar-se do mundo e ser uma nação santa. Portanto, nem toda divisão é diabólica. E ainda mais, você percebe que a linguagem usada aqui é muito cautelosa, subtil, própria para enredar. É verdade o que vocês estavam falando sobre glória. Eu plenamente concordo com vocês. A glória que o Pai tinha, Ele a deu a Jesus. A glória era a presença de Deus. E o que é a renovação carismática? É quando passamos a sentir a presença de Deus. E Ele disse, eu lhes dou a glória, razão prática, para que possam ser um. É a glória que nos mantém juntos, não as doutrinas. Não sei se você captou a mensagem. É a glória que nos une e não as doutrinas. Doutrina é muito importante. Quando Jesus fez o sermão da montanha, a multidão se maravilhou de sua doutrina. E ainda, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, versículo 17, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a qual fostes chamados. O objetivo aqui é de fazer com que as diferentes igrejas repudiem suas convicções doutrinárias. É a glória. Se você aceita que Cristo está vivendo em mim, e que a presença de Deus está em mim, e que a presença de Deus está em ti, isso é tudo o que precisamos. Porque Deus se verá com todas as doutrinas que enviarmos para cima. Por isso, a unidade cristã é a base de nossa credibilidade. Porque Jesus disse, até que sejam um, não crerão.
O mundo não vai crer como de fato deveria, até que sejamos um. Divisão destrói nossa credibilidade. O medo nos mantém separados. O medo nos mantém separados. Então, era necessário um homem de coragem para voltar a unir a igreja cristã. De fato, amigo, o Apocalipse 13, versículo 3, diz que a besta do mar, que claramente identifica o papado, receberia uma ferida mortal, mas que essa ferida mortal seria curada. Estamos vendo, obviamente, a ferida sendo curada aqui. Porque medo é falsa evidência parecendo real em um acrônimo. FIA, falsa evidência parecendo real. Porque a maior parte dos seus medos é baseado em propaganda. Agora, por que é histórico? Porque em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Isto deu fim aos protestos de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já acabou, bem como o vosso. Em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, pela Federação Mundial. Mais tarde, uns 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista assinou o mesmo tratado, mas até hoje não tivemos qualquer evangélico que se levantasse e assinasse esse acordo para concordar com os nossos irmãos e irmãs que somos salvos pela graça, através da fé, para as boas obras. E eu creio que isso é algo que precisa ser consertado. Ele chama protesto de Lutero. Não poderíamos chamar protesto de Lutero, mas sim movimento ou reforma protestante. Não foi somente Lutero que protestou. Os príncipes alemães também protestaram. Mas ele diz algo perturbador, que em 1999, a Igreja Católica e a Igreja Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos e que agora estão trabalhando para que as outras igrejas assinem o mesmo tratado. Mas talvez nos perguntaríamos se o protesto acabou de fato. Há muita coisa para ser resolvida antes de simplesmente dizer que o protesto acabou. Há um desafio para você. Portanto, os protestos já acabaram há 15 anos. E eu sei que sou um pouquinho atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? Talvez agora todos sejamos católicos de novo. Mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Não estamos mais protestando contra a doutrina da salvação da Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo Evangelho. Será que pregamos o mesmo Evangelho? Será? Há grandes diferenças teológicas entre nós protestantes e católicos. Por exemplo, a Bíblia ensina que não devemos nos inclinar perante estátuas. Êxodo 20, verso 4. A Igreja Católica ensina que podemos nos inclinar perante estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram, excepto Jesus. Romanos 6, 23. A Igreja Católica ensina que Maria era sem pecado. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Romanos 8, 1. A Igreja Católica ensina que Maria era co-mediadora. A Bíblia ensina a confessar seus pecados somente a Deus. 1 João 1, 9. A Igreja Católica ensina que os padres podem perdoar pecados. Então, existem muitas diferenças teológicas. Não pregamos o mesmo Evangelho. Se alguma mudança está ocorrendo no cristianismo, não é com o catolicismo, mas sim com o protestantismo. É isso que Ellen White diz no livro O Grande Conflito, página 566. Os protestantes têm feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver. Os próprios líderes católicos se surpreendem de ver o quanto os protestantes estão cedendo de uma forma tão fácil. Agora pregamos que somos salvos de graça pela fé somente. A palavra somente foi o argumento por 500 anos. A palavra somente está aqui, você pode ler e conferir. O protesto acabou. O protesto acabou. Então, deixe-me orar. Então, apresentaremos o vídeo. Eu creio que veremos mais pessoas chamadas para ir às igrejas e trabalhar, entre elas, no espírito de Elias, para voltar os corações dos pais aos filhos
e os corações dos filhos aos pais, para preparar um povo pronto para o Senhor. Ministérios de reconciliação. Precisamos lançar tantos recursos e energia ao Ministério da Reconciliação como fazemos com o Ministério da Evangelização? Ou estamos construindo paredes sem fundamento? Eu desafio a encontrar um construtor de pontes e apoiá-lo, ou apoiá-la. Eu quero fazer esta oração. Se você concorda, pode dizer amém. Esta é a oração de um homem que estava morrendo. Quando você sabe que vai morrer, certamente faz as orações mais importantes. E diz, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim por sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo possa crer que me enviaste. E a glória que me deste, eu tenho dado a eles, para que sejam um, como nós somos um. Glória ao Pai. Amém. Esse movimento ecumênico busca sempre fôlego na oração de Jesus feita em João, capítulo 17. Mas mesmo nesta oração, Jesus Cristo afirmou no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade que deve nos unir. Desde o momento que fechamos os olhos para a Bíblia, para a verdade doutrinária da Bíblia, não estamos unindo a igreja, mas desunindo-a. Bem, amigos, vocês estão vendo como as coisas estão caminhando, se afunilando para a volta de Jesus. Quero terminar esta parte fazendo um apelo a você. Não se une a esses movimentos. Nós estamos vivendo no terreno do cumprimento profético claramente. Estamos vivendo nesse tempo. Cristo está quase voltando. Na próxima parte, apresentarei mais detalhes deste concílio para você. Veremos como o Papa Francisco entrou neste cenário e qual foi a mensagem que ele trouxe. Continue acompanhando a mensagem urgente ao mundo. Até mais.